As propriedades da luz. Assim como os raios infravermelhos, a radiação ultravioleta, os raios gama e outros exemplos, a luz é uma onda eletromagnética. O que será que nos torna capazes de enxergar os objetos? Por que enxergamos objetos com cores específicas? Como se formam as sombras, o arco-íris? Isso tudo as propriedades da luz pode explicar. Em um quarto completamente escuro, não se pode ver nada. Só conseguimos enxergar os objetos que enviam luz até os olhos. Alguns deles emitem luz, ou seja, são verdadeiras fontes de luz. O Sol e outras estrelas, uma vela acesa, lanterna, lâmpadas, esses corpos transformam alguma forma de energia em luz, isto é, em radiação eletromagnética visível. Esses objetos também são chamados de corpos luminosos ou com luz própria. A maioria dos corpos que conhecemos não emite luz. Por que então eles podem ser vistos? É simples. Ao incidir sobre um corpo, a luz pode ser refletida, ser absorvida ou atravessar o corpo. Quando a luz bate em uma parede branca, por exemplo, uma parte da luz é refletida, volta para o ambiente. Outra parte é absorvida, ou seja, é transformado em outra forma de energia como o calor. Dizemos então que a parede é um corpo opaco. Não conseguimos enxergar através dela, já que nenhuma luz consegue atravessá-la. E é por causa da reflexão da luz que é possível ver esses tais objetos que não são capazes de ter sua luz própria. Esses objetos são chamados de objetos iluminados, pois eles recebem a luz para serem enxergados. É possível ver os objetos através de óculos, vidros, água, plásticos, pois são materiais transparentes. Alguns vidros e outros materiais são translúcidos. Isso significa que ele permite apenas a passagem de uma parte da luz, de tal forma que os corpos são vistos sem nitidez através deles. Agora já é possível saber como enxergamos. A luz emitida ou refletida por um corpo chega até os olhos, atravessa uma série de partes do globo ocular e alcança a retina. Na retina, a luz é transformada em impulso nervoso, que é transmitido pelo nervo óptico até uma região do cérebro. Somente quando os impulsos chegam a essa região, temos a sensação de ver o objeto. Assim, se houver algum problema em algum ponto desse caminho, a visão pode ser perdida. A formação de sombras depende da propriedade da luz em homogêneos. A luz se propaga em linha reta. O Sol, uma vela, uma lâmpada acesa emitem luzes em todas as direções. Isso pode ser representado por uma série de linhas retas saindo da fonte da luz. São os raios de luz ou raios luminosos. Os raios indicam a trajetória da luz, e o conjunto de raios luminosos emitidos pela fonte é chamado de feixe de luz. Se a fonte de luz for extensa, além da sombra vai aparecer uma região um pouco mais clara. Essa sombra parcial é chamada de penumbra. A sombra se forma nos locais que não são atingidos diretamente por nenhum raio luminoso da lâmpada. A região da penumbra forma-se nos locais em que alguns raios chegam e outros são bloqueados. Por isso é pouco mais clara. Creio que todos já tenham visto um arco-íris. Porém, vocês sabem como ele surge? Que elementos contribuem para a formação de um? O arco-íris é um fenômeno parecido com o que ocorre quando a luz do Sol atravessa um objeto de vidro ou plástico transparente chamado prisma óptico. Em ambos os casos, a luz branca é decomposta em várias cores. O experimento da separação da luz branca em suas cores pelo prisma foi feito por Isaac Newton em 1666. Esse experimento tem como principal característica o fenômeno que é chamado de refração. É quando a luz passa de um meio para o outro. Como ocorre quando ela sai do ar, entra no prisma e sai novamente. Ela pode mudar de direção. A luz branca é formada por uma mistura de ondas de várias frequências. Então, quando a luz do Sol ou de uma lâmpada atravessa o prisma, cada onda sofre um desvio diferente em sua trajetória. O resultado é que as ondas se separam e aí as várias cores podem ser percebidas. Esse conjunto de cores é chamado de espectro da luz branca, e o fenômeno é chamado de dispersão da luz. Para comprovar a ideia de que a luz branca é resultado de uma mistura de cores, Newton colocou mais um prisma em posição invertida a certa distância do primeiro e obteve luz branca. Ele realizou também outro experimento que recebeu o nome de disco de Newton. No exemplo mostrado, retirado do canal Física na Lixa, é colocado um disco dividido em várias partes iguais. Cada seção é pintada com uma das cores do arco-íris e distribuída pelo disco. O disco foi colocado em um motor em que girou em alta velocidade. Nossos olhos não conseguem distinguir cada cor separadamente quando o disco gira com rapidez.
O resultado é que as cores se fundiram, resultando na cor branca. Isso só acontece, porém, se as cores estiverem intensamente iguais e estiverem na proporção correta. Caso contrário, é provável que se forme a cor cinza claro em vez de branco. Na formação do arco-íris, a luz é refratada na gota d'água. Reflete-se e sai, sofrendo sempre um desvio na trajetória ao mudar de meio, de água para o ar. Para ver o arco-íris é preciso estar entre o sol e a chuva. Vemos apenas uma das cores que saem de cada gota. As outras não atingem o nosso campo de visão. Diante disso, podemos concluir então que a luz do Sol contém ondas com várias frequências. Cada frequência é percebida por nós como uma cor. Misturadas, elas são percebidas por nós como a cor branca. O branco é a sensação que temos quando os olhos recebem todas as frequências do espectro correspondente à luz visível do Sol. A cor dos corpos. Um caderno de cor vermelho iluminado pela luz branca praticamente não absorve a frequência correspondente ao vermelho e reflete a maior parte da onda que se refere a essa cor. Com as outras cores ocorre o oposto. A maior parte é absorvida pela folha e uma pequena parte é refletida. A cor de um objeto opaco depende então das luzes que ela vai absorver e das que vai refletir. Se um objeto reflete mais a cor vermelha e absorve bem as outras cores, ele será percebido como vermelho. Uma folha branca absorve pouca energia luminosa, refletindo quase toda a luz que incide sobre ela. Por isso ela é branca. Um objeto preto absorve quase toda a luz que incide sobre ele. Daí a cor preta. Mas há sempre determinada quantidade de luz refletida. Se não fosse assim, não seríamos capazes de vê-lo. A cor de um objeto, portanto, depende da luz com que ele está sendo iluminado. Se iluminarmos uma parede branca com uma luz azul, podemos, por exemplo, ela terá a cor azul. Se iluminarmos uma luva verde com luz verde, ela será observada como verde. Se um caderno vermelho for iluminado com uma luz verde, ele será observado como preto, pois a cor verde é quase totalmente absorvida pelos pigmentos do caderno. E se uma luva verde for iluminada com uma luz vermelha, ela será observada como preto, pois a cor vermelha é quase totalmente absorvida pelos pigmentos da luva. Esses foram os princípios básicos da luz e das cores.